Olá galera, tudo bem? Mais uma aula de matemática, sou o professor Diego Boing, mas antes de iniciar a nossa aula, vamos aos nossos recadinhos. Lembrando você que tem acesso ao Classroom, que você deve lá fazer as atividades obrigatórias para computar a presença de vocês, senão vocês ficarão com falta. E você que não tem o acesso ao Classroom, você precisa ir até a escola, buscar o seu material, resolver, devolver para a escola para que também tenha presença, ok? Beleza? O assunto de hoje, a gente vai ver a equação do segundo grau. Vamos dar o pontapé inicial em equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau, ok? Lembrando só o que a gente viu na aula passada, que foi a respeito da função afim e função linear, E a partir de agora, a gente vai trabalhar, então, a equação do segundo grau para poder entrar em função do segundo grau, beleza? Veja só. Primeiro, vamos retomar aqui a equação. O que é uma equação? Na matemática, nós temos que uma equação é uma igualdade que contém pelo menos uma variável, ok? E para que serve a tal da equação? A equação serve para um só objetivo, descobrir números, ok? Então, o que a gente vai trabalhar aqui é de descobrir números. Nossa brincadeira vai ser descobrir números, ok? É para isso que serve uma equação, tá? Então, lembre-se que, matematicamente falando, uma equação é uma igualdade que contém variável. Beleza? E para que ela serve? Descobrir números. Então, veja só. Alguns exemplos. 4x menos 2 igual a 7. É uma equação? É. Por quê? Porque é uma igualdade que contém variável. Nesse caso, a nossa variável é x. A variável sempre vai ser uma letra aí, Dificilmente você tem uma equação em que a variável não seja uma das nossas letras, do nosso alfabeto. Próxima, 3x menos y igual a 10. Isso é uma equação? É, É uma equação porque é uma igualdade que contém pelo menos uma variável. Nesse caso, eu tenho duas variáveis, o x e o y, ok? E aqui, será que é uma equação? 4x ao quadrado menos 3x menos 7 igual a 0? Será que isso é uma equação? Tem esse x ao quadrado e tal? Não importa. Igualdade que contém variável é equação. Então, aqui a gente tem uma equação também. Ok? E vamos retomar aí um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Uma equação super importante para a gente, Bem simples de trabalhar. A gente veio trabalhando isso, inclusive, quando falamos de função afim, Que uma equação do primeiro grau, com uma única variável, é a equação que tem a característica ax mais b igual a 0, ou um número vezes a variável, mais um outro número, igual um outro número. Tem que ter uma variável só e o expoente dessa variável tem que ser 1 para ser uma equação do primeiro grau. Beleza? Poderia até ter outras variáveis, como por exemplo aqui, tem o x, o y e o z. É uma equação do segundo grau? É, mas ela não tem uma única variável. Nesse caso aqui, é uma equação do primeiro grau, mas com 3 variáveis. Com uma única variável, essa primeira aqui. Essa daqui é uma equação, mas com 3 variáveis. E essa última aqui? É uma igualdade, contém apenas o x, então ela é uma equação também. Só que quando ela está escrita dessa forma, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, o ideal é que a gente faça todas as operações, reduza o máximo possível para ver se de repente a variável não desaparece. Às vezes acaba desaparecendo a variável, a gente acredita que é uma equação e bem no fim não é. Ok? Então, exercício 1. Sabendo disso tudo, das equações a seguir, identifique quais são as do primeiro grau. Tá? Aqui, então, quero que você me diga quais são as do primeiro grau. Só um instantinho. Volte. Equação do primeiro grau tem que ter uma variável, com uma variável por termo, digamos assim, Por exemplo, aqui, esse termo só tem o x, esse termo só tem o y, esse termo só tem o z. Então, aqui, nesse caso, é uma equação do primeiro grau, só que tem 3 variáveis, tá? Só que é uma em cada termo. Se tiver 2 no mesmo termo, aí já não é mais equação do primeiro grau, tá? Beleza? Então, com isso, a gente consegue resolver esse probleminha aqui, Identifique quais são as equações do primeiro grau, quais são as igualdades que têm uma única variável em cada termo, beleza? Podem ter 2 variáveis na mesma equação, distintas,
só que não no mesmo termo. Se tiver no mesmo termo, não é uma equação do primeiro grau. É até equação, mas não do primeiro grau. Já voltamos com a correção. Conseguiram? Vamos ver aqui quais são as equações então. Olha só. Letra A, 4t menos 5 igual a 7. É uma equação do primeiro grau? É uma equação do primeiro grau, porque tem uma igualdade de uma só variável, né? Você só tem uma variável com o expoente 1, né? Nesse caso, quando não tem expoente nenhum aparecendo, significa que é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Perfeito. Letra A, equação do primeiro grau. E a letra B, será que é? Tem duas variáveis. Mas as duas estão no mesmo termo? Não, né? Tem uma no primeiro termo aqui, que é o 3x, e tem outra no segundo termo, que é o 4y, né? São dois termos distintos. Então, aqui é uma equação do primeiro grau, sim, né? Então, B também é uma equação do primeiro grau. Letra C, 2xy mais 4 igual a 10. Será que é uma equação do primeiro grau? Bom, nesse caso, não. Por quê? Porque eu tenho no mesmo termo duas variáveis, x e y. Ok? Aí o grau dessa equação aqui será dado pela soma dos expoentes. Como o expoente do x é 1, o expoente do y também é 1, soma é 2. Então aqui eu tenho uma equação já do segundo grau, ok? E aqui? Aqui eu tenho uma única variável que é o t, porém esse t está elevado ao cubo, está elevado ao quadrado. Eu disse para que seja a equação do primeiro grau, cada variável tem que estar elevado ao expoente 1, ok? Então nenhuma dessas duas é equação do primeiro grau, beleza? E aí que vem a parte importante. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Resolver uma equação do primeiro grau é uma das coisas mais simples que a gente tem. Por quê? Porque isso se resume em aplicar o princípio aditivo e multiplicativo várias vezes até isolar a variável. Ou seja,
Para resolver uma equação do primeiro grau, basta você isolar a variável. Beleza? Vamos tentar aqui? Olha esse exemplo. Resolve a equação 4x menos 2 igual a 14. É uma equação do primeiro grau? É. Por quê? Porque só tem uma variável e o expoente dela é 1. Tá certo? Então é uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo isso? Basta isolar o x. Para isso a gente usa muito o princípio aditivo e multiplicativo. Só copiei ela aqui novamente, né? A ideia é que a gente isole o x, deixe o x sozinho antes ou depois do igual, pouco importa, nesse caso já está antes do igual, vou deixar antes do igual mesmo, né? Normalmente a gente deixa antes do igual é o primeiro membro da minha equação, então vou deixar o x sozinho no primeiro membro. Para isso, tem que sumir esse menos 2 e tem que sumir esse 4. Concorda comigo que se sumir o menos 2 e o 4, o x fica sozinho? Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui, né? Tentar desaparecer com o menos 2 e com o 4, tá? Vou aqui desaparecer com o menos 2. Para desaparecer com o menos 2, eu vou usar o que eu chamei de PA, princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? É o princípio que permite eu acrescentar ou retirar algo em ambos os membros da minha igualdade. Ou seja, meu igual está aqui, o que eu fiz? Eu acrescentei o 2 antes do igual e acrescentei 2 depois do igual. É isso que me garante o princípio aditivo. Se eu acrescento algo antes do igual, tenho que acrescentar o mesmo depois do igual, ok? E assim serve para a retirada também. Se eu retirar um número, ou seja, menos, se fosse menos 2 aqui, né, ou menos 7, tanto faz o número, né, tivesse que colocar aqui menos 10, lá eu teria que colocar menos 10 também, beleza? Por que eu coloquei mais 2 e mais 2? Bom, se eu quero sumir com o menos 2, coloco mais 2 aqui, o que vai acontecer? Um vai se anular com o outro. Vai sobrar quem aqui antes do igual? Só o 4x. E depois do igual, 14 mais 2 dá 16. Ok? O x está quase sozinho. Falta pouco para o x ficar sozinho. Esse 4 tem que desaparecer. Como é que eu faço para sumir com esse 4? Se ele está multiplicando, então eu vou usar o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, esse PA que eu coloquei aqui, permite somar ou subtrair, né, dos dois membros da minha igualdade o mesmo valor. No princípio multiplicativo, ele permite que eu possa multiplicar ou dividir pelo mesmo valor ambos os membros da minha igualdade, da minha equação. Então, nesse caso aqui, se eu quero sumir com o 4 que está multiplicando, eu vou dividir por 4 e dividir por 4. Se eu divido por 4 antes do igual, obrigatoriamente tenho que dividir por 4 depois do igual, né? Graças ao princípio multiplicativo eu posso fazer isso. Nesse caso, o 4 corta com o 4, sobra quem aqui antes do igual, no primeiro membro? Sobra apenas o x. O x está sozinho. E lá, 16 divididos por 4 é 4, ou seja, x igual a 4. Essa é a solução da minha equação, né, 4x menos 2 igual a 14. Toda vez que você resolve uma equação, chega nesse resultado, você pode tirar a prova real. O que é a prova real? Pega o número que você encontrou, substitua lá na equação original. Se você substituir aqui por 4, vai ficar 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. 16 tira 2, 14. Bateu? Bateu. Se eu tivesse chegado em 5, por exemplo, x igual a 5, por algum motivo eu errei no meio do caminho, cheguei no x igual a 5, troca por 5 aqui. 4 vezes 5, 20. 20 menos 2, 18. Bateu com os 14? Não. Se não bateu com os 14, eu fiz alguma coisa errada. Beleza? Entenderam a ideia? Ok, então. Logo, a solução desta equação é x igual a 4, já com a prova real e tudo, né? Agora tem um exercício para vocês resolverem da mesma forma que eu fiz, né? Usando o princípio aditivo, multiplicativo, você consegue resolver essa equação bem facilmente, né? 4 menos 7x igual a 37 menos 10x, tá? Vou aguardar um instantinho, já volto com a correção.
Olá, galera, voltando aqui com a correção, né? Simplesinho, né? Então, aplicando o princípio aditivo e multiplicativo, né? Primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano, né? Verificar aquilo que eu tenho como objetivo. Eu quero que a variável x fique sozinha. Para isso, aqui eu posso observar que tem x antes e depois do igual, né? Então, para deixar sozinho, eu tenho que primeiro verificar se eu quero x só antes ou só depois do igual, né? É aquela história, né? Alguns professores ensinam lá assim, né? Tudo que tem letra para um lado, que não tem letra para o outro, né? Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas se ouviu é basicamente isso aí, ok? Então, para isso, né? Vou aqui aplicar o princípio aditivo. Olha só como é que fica a minha equação, né? Aqui foi o princípio aditivo. O que eu fiz? Eu acrescentei mais 10x menos 4, mais 10x menos 4 antes e depois do igual. Perceba que se nada disso tivesse aparecendo aqui, esse retângulo que eu coloquei aqui, se não tivesse aparecendo, ia ter só isso que está aqui e só isso que está aqui na equação original. Então eu acrescentei isso antes do igual e acrescentei a mesma coisa depois do igual. Tá, e por que eu acrescentei isso? Primeiro que a minha decisão foi o seguinte, eu quero deixar o x só antes do igual, no primeiro membro da minha igualdade, tá? Então, se eu quero x só antes do igual, esse 10x negativo tem que desaparecer. Para desaparecer com 10x negativo, eu coloco um 10x positivo. Um vai cortar com o outro logo em seguida. E como eu quero x só antes do igual, né, aquilo que tem x só antes do igual e o que não tem x, que é esse 4 aqui, por exemplo, eu quero que ele desapareça daqui, então eu coloquei menos 4. Coloquei esse menos 4 porque ele vai anular com esse 4, vai desaparecer esses números sem x aqui do primeiro membro da minha equação. Ok? Vamos lá. Então, ó, o 4 corta com o 4, vai me sobrar só essa parte aqui, ó, menos 7x mais 10x. E do outro lado, ó, o menos 10x corta com mais 10x, desaparece, fica 37 menos aquele 4 apenas. Então aqui, devo 7x e tenho 10x, pago os 7 que estou devendo, ainda me sobram 3x. E do outro lado lá, né, no segundo membro, 37 menos 4 dá 33. Tá? Então, graças ao princípio aditivo, eu consigo fazer essas operações. Tá? E agora, o x está sozinho? Ainda não, mas falta pouco. Olha só, para deixar o x sozinho, eu tenho que desaparecer com esse 3. E esse 3 está multiplicando o x. Ok? 3 multiplicando o x, se eu quero desaparecer com ele, eu vou usar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo garante que aquilo que eu divido ou multiplico antes do igual, tem que fazer o mesmo depois do igual. Ok? Nesse caso aqui, como eu quero desaparecer com o 3, eu vou dividir pelo 3. Usa sempre a ideia da operação inversa, né? Aqui no princípio aditivo, eu queria assumir com menos 10x, a operação inversa do menos é o mais. Eu queria assumir com um 4 positivo, eu coloquei o 4 negativo. Agora eu quero assumir com o 3 que está multiplicando, eu dividi por 3, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nesse caso aqui, corto 3 com 3, quem que ficou sozinho? X. E 33 divididos por 3, 11. Praticamente, né, fechamos aí o nosso problema. A solução dessa equação é x igual a 11. Mas, professor, será que eu acertei? Será que eu errei? O que aconteceu? Pega o resultado que você encontrou, substitua aqui. Substitua nesse x aqui e substitua nesse x aqui. Calculo o valor antes do igual, calculo o valor depois do igual. Veja se vai bater o mesmo valor. Se bater o mesmo valor, perfeito, você acertou o exercício. Fica aí como tarefa para vocês. Beleza? Ah, não, tá aqui, ó. Já coloquei a prova real para vocês, né? Tá aí, ó. Substituindo então x por 11, né? 7 vezes 11, e aqui vai ficar 10 vezes 11, substituindo o x por 11, né? Fica 4 menos 77, igual a 37 menos 110, que é essa multiplicação aqui, né? 10 vezes 11, 110. E aí 4 menos 77, isso fica menos 73. E do outro lado, 37 menos 110 dá menos 73 também. Ou seja, substituindo o x na minha equação original, substituindo o valor encontrado lá no slide anterior, a gente percebe que chega-se numa igualdade verdadeira. É a prova real para ver se acertei mesmo ou não. Beleza? Nas outras equações que vocês forem resolvendo, vocês façam a prova real, assim garante, né, que você aí consiga acertar essa questão. E aí vamos falar um pouquinho da equação do segundo grau, tá? Eu falei agora há pouco para vocês da equação do segundo grau naquele exemplo, né? Eu falei para vocês, olha, para que seja uma função do primeiro grau tem que ter uma única variável em cada termo.
No caso da função do segundo grau, você pode ter duas variáveis em cada termo, só que desde que cada uma delas tenha o expoente 1. Tá? Uma outra forma de eu ter uma equação do segundo grau é você ter a mesma variável, uma só variável em cada termo, mas uma delas, um termo pelo menos, tem que estar elevado ao quadrado. Essa variável tem que estar elevada ao quadrado. Ok? Olha só aqui no meu exemplo. Né? Primeiro que uma equação do segundo grau tem que ter essa característica, ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Essa aqui é a forma reduzida, não precisa ter uma equação do segundo grau escrita exatamente dessa forma. Mas, quando a gente reduz, faz todas as operações possíveis, ela vai ter essa característica. Ok? Então, olha um exemplo aqui, ó, 2x² menos 2x menos 40 igual a zero. Perceba que em cada termo que eu tenho aqui, eu tenho uma única variável, né? Com exceção aqui que não tem variável nenhuma. Mas aqui eu tenho a variável x, aqui também tem a variável x e lá não tem nada. Esse x aqui está elevado ao quadrado. Né? Então, se ele está elevado ao quadrado, o 2 aqui, significa que a equação é do segundo grau. Assim como se aqui fosse 3, uma equação do terceiro grau. Assim como se aqui fosse 4, uma equação do quarto grau. E assim por diante, ok? Então, nós vamos trabalhar com equações com essa característica, onde a nossa variável tem, no máximo, o expoente igual a 2, ok? Beleza? E aí nós temos os coeficientes. O A, B, C são os coeficientes, né? Ou seja, o A é aquele que multiplica x², o B é aquele que multiplica x, e o C é o termo que é independente de x, tá? Não tem x multiplicando ele. No meu exemplo, olha só, o A vale 2, por quê? Porque o A é aquele que está multiplicando x². Olha aqui na minha forma geral, A é quem multiplica x². Então, nesse caso, quem está multiplicando x²? 2. Faça uma comparação e você vai chegar à conclusão que o A vale 2. E o B? O B é aquele que multiplica x. Faça uma comparação entre a forma geral e a equação dada e você vai perceber que o B é menos 2. Tem que tomar cuidado que o sinal sempre acompanha ali o número, ok? Então, é menos 2. B vale menos 2. E o C é aquele independente de x, aquele que não tem x multiplicando. Nesse caso aqui, ó, o menos 40. Menos 40 não tem x multiplicando, então ele é o C. Então, com a comparação na forma geral e a equação dada, eu consigo destacar o ABC. E eu já digo para você de antemão o seguinte: esse ABC é de extrema importância que você consiga enxergar na sua equação. Porque se você não consegue enxergar isso, a gente não consegue continuar com o conteúdo, a gente não consegue, né, resolver as contas que temos pela frente, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo para você. Né? O primeiro seria identificar a equação do segundo grau, beleza? Já sabemos o que é uma equação do segundo grau. O segundo passo é identificar os coeficientes, o A, o B e o C, certo? Sabendo disso, a gente consegue fazer as contas, né, que envolvam aí equação do segundo grau, beleza? Sem isso não tem como. Mais exemplos, né? Tá aí o ax² mais bx mais c, a forma geral, né, igual a zero. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Perceba que nesse caso aqui, ó, 3x² menos 4x mais 5 igual a zero. É uma equação do segundo grau, bem semelhante com o que está ali, né? Então, o máximo expoente de x aqui é 2, né? Aqui o expoente é 1, né? Mas tem um termo com x elevado ao quadrado, já é do segundo grau. Né? Tem que ter o x elevado ao quadrado. A não ser que tenha mais de uma variável. Mas a gente está trabalhando com uma só variável, tem que ter o x ao quadrado. Né? Nesse caso, quem que seria o A? Compara isso com isso. Quem é o A dessa equação? O A é o 3. Por quê? Porque o A é o coeficiente do x ao quadrado. O A está junto com o x ao quadrado. Se o A multiplica x ao quadrado, quem que está multiplicando x ao quadrado? 3. Então, o A vale 3. Ok? A valendo 3, está aqui. E o B? O B é quem está multiplicando x. O x sem estar ao quadrado. X elevado a 1. Né? Quem está multiplicando x elevado a 1? É o menos 4. Então, B vale menos 4. E o C é aquele que não tem x multiplicando. Nesse caso, é o 5. Então, eu tenho o valor do A, do B e do C. Certo? Outro exemplo, quem é o A dessa equação aqui? Compara com isso aqui, que é o caso geral. Compara aqui, você vai perceber que o A é quem multiplica x ao quadrado está sendo multiplicado pelo 5, então o A vale 5. Tá? E o B? O B é aquele que multiplica x. Mas se você olhar aqui, cadê o x? O x elevado a 1. Só tem x ao quadrado. Mas esse termo aqui não está aparecendo. Quando não aparece um dos termos, significa que o coeficiente desse termo é 0. Então, nesse caso, B vale 0.
né? Tá lá então, o A vale 5, o B vale 0 e o C, né, é o termo sem o x, que é o menos 7. Não esqueça do sinal, o sinal vai junto. Ok? E aqui, ó, quem é o A dessa equação? 3x ao quadrado mais 5x igual a 0. O A é quem multiplica x ao quadrado, é 3. O B é quem multiplica o x elevado a 1, é 5. E o C é aquele que não tem x. Opa, mas eu não tenho ali ninguém. Se eu for comparar com isso, não tenho ninguém. Então, nesse caso, o C vale 0. Olha só, o A vale 3, o B vale 5 e o C vale 0. Normalmente, a equação do segundo grau vem escrito nessa ordem, né? O A, o B e o C, do jeito que está aqui. Mas, às vezes, a ordem está invertida e você precisa tomar esse cuidado na hora de colocar o ABC, ok? A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Importantíssimo, né? Analise a equação 4x mais 7 igual a 0. Quais são os coeficientes? Lembra do que é o A? O A é quem multiplica x ao quadrado. Procura x ao quadrado aqui. Não tem. Opa, então o A vale 0 nesse caso. O B vale 4, o C vale 7. Então, nesse caso, o A vale 0. E como o A vale 0, não tem o x ao quadrado, não pode ser uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. E quando trata-se da equação do primeiro grau, não faz nem sentido falar de ABC. Eu coloquei para que vocês entendam, mas isso aqui a gente nem faz quando é a equação do primeiro grau. Ok? Só destacamos o ABC quando é do segundo grau. Fechou? Perceba que não tem o x quadrado. Exercício 3. Destaque quais são, né, quais das equações abaixo são do segundo grau, né? Então, agora você vai analisar cada uma das equações que estão aqui, né, e diga lá quais são equações do segundo grau. Já volto com a correção.
Então, como é que foram? Simples, né? Fácil, olha só. Então aqui, é uma equação do segundo grau? 4x² menos 4x mais 1 igual a zero. É do segundo grau? Compara lá, né, com a equação da forma geral e você vai ver que sim, é uma equação do segundo grau. Tá lá, o A é uma equação do segundo grau. O B não é, por quê? Porque não tem ali o x ao quadrado, né? Então ele não pode ser a equação do segundo grau. O C, será que é uma equação do segundo grau? Também não. Ah, mas tem o x ao quadrado. Opa, mas também tem x ao cubo. X ao cubo é do terceiro grau. Do segundo grau só pode ter no máximo x ao quadrado, não x ao cubo. E o D? 4x mais 5 menos 3x ao quadrado. Opa, será que é do segundo grau? Esse é, né? Tem o 4x elevado a 1 aqui, mais o 5, que é o número sem o x, e o menos 3x ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que normalmente a ordem é o A, B, C? Aqui a ordem está trocada. Aqui o B é 4, o C é 5 e o A é menos 3. O A está lá no final, tá? Às vezes isso acontece. Então, nesse caso, sim, é uma equação do segundo grau. Opa, faltou aqui, né? Faltou o x ao quadrado, está só explicando aqui, né, que faltou o x ao quadrado e aqui existe um x ao cubo, por isso que não é. E aqui sim, é uma equação do segundo grau e o último também, né? É uma equação do segundo grau porque tem x ao quadrado. Tem x ao quadrado e não tem x ao cubo nem outras coisas maiores que x ao cubo, é do segundo grau. Beleza? Fácil, né? O exercício 4. O exercício 4 é para você dizer qual é o valor do A, o valor do B e o valor do C em cada uma das equações. Tome cuidado com as posições que se encontram esses termos. Nem todos eles está lá A, B, C, como na letra A, por exemplo, né? O A, B, C. Às vezes está invertido. Pode aparecer o B, o C antes do A, antes do B. Beleza? Já volto com a correção.
Voltamos então, veja só. Bem simples, né? Determinar quais são os coeficientes, né? Pegar aqui. O item A, qual que é o A? O A é 4. O B é menos 7. O C é 9. Perceba que o A é 4 porque ele está multiplicando x ao quadrado, que o B é menos 7 porque está multiplicando x. E o C é 9 porque não tem x, né? Multiplicando ele. O mesmo vale para os demais. Nesse caso aqui, quem que é o A? Primeiro você procura o x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui. O A é quem está multiplicando. Menos 7, está aqui, né? O B, nem tem B aqui, né? Até escrevi aqui, ó. Como não tem o x aparecendo, significa que o coeficiente dele é zero, né? Então, o B vale zero. E o C, que é o termo sem o x, nesse caso é o 7, tá? Você tem duas formas. Ou você analisa a equação do jeito que ela está dada e coloque lá o ABC, ou você pode escrever na ordem do ABC antes de dizer qual é o ABC, ok? E assim vale para os demais, né? Aqui, por exemplo, né, você pode escrever aqui só trocando a ordem, para que o x ao quadrado venha antes do x, fica dessa forma, onde o A vale menos 1, o B vale 1 e o C vale 0. Ok? D, olha só o D que interessante, só tem x ao quadrado igual a 0, né? Não tem mais nada, ou seja, só tem o valor do A, então. O A vale 1, que é o númerozinho que multiplica o x ao quadrado. O termo em x e o termo independente são 0, não aparece mais nada, né? Até escrevi aqui, ó, 0x mais 0. Né? E o último, né? Aqui a gente primeiro usa o princípio aditivo para poder resolver, né? Pega isso tudo aqui, porque tem que ser 0. O segundo membro aqui tem que ser 0. Como não é 0, a gente usa o princípio aditivo para escrever a equação dessa forma. Ou seja, 6 está negativo, vem para cá positivo, 1 está positivo, vem para cá negativo. Aí eu tenho condição de escrever o ABC. Bem simples. Ok? Com isso, nós podemos falar um pouquinho da equação do segundo grau completa e incompleta. O que é uma equação do segundo grau completa? Se a gente sabe ver quais são os coeficientes A, B, C, e eu percebo que nenhum deles é zero, então eu tenho uma equação do segundo grau completa. Agora, quando eu perceber que tenho ou o coeficiente B ou C iguais a zero, só o A que não pode ser zero. O B e o C podem. E quando isso acontece, a equação é chamada de incompleta. Beleza? Olha só o meu exemplo. Aqui, esse exemplo, né? Eu tenho A, B, C, nenhum deles é zero. Então, eu tenho uma equação completa. Aqui, uma equação completa. O ABC, nenhum deles é zero. O A nunca vai ser zero mesmo. Né? Tem que tomar cuidado só com o B e o C. Já no caso das incompletas, perceba que nesse caso aqui, ó, o B vale 0. Nesse caso aqui, o C vale 0. Nesse caso aqui, tanto o B quanto o C valem 0. Então, nesses casos, nesses três casos, a equação do segundo grau é chamada de incompleta. Beleza? E aí, para finalizar, um exercício só para que você diga qual equação é completa, qual é incompleta. Determine os coeficientes A, B, C, veja se o B e o C, algum deles é 0. Se não for, é completa. Se for, é incompleta. Já volto com a correção.
voltando aqui com a nossa correção, vamos lá? Veja, se eu quero saber se é completa ou incompleta, tem que dizer quem é o ABC, né? Então, quem é o ABC dessa equação? Né? O A é menos 3, coeficiente do x ao quadrado, né? O B é o coeficiente do x, está aqui, é 9, e o C é o termo sem x. Opa, não tem ninguém sem x aqui. Então, o C é 0. Se o C é 0, o que a gente conclui? É uma equação incompleta. Item B, o A é menos 1. O B não tem o termo com x, é 0. O C é menos 5, mas um deles é 0, o B é 0. Se o B é 0, também é uma equação incompleta. O item C, quem é o A do item C aqui, da equação do item C? O A é 1, né? Quando não tem coeficiente, o x ao quadrado significa que é 1, né? Quando não aparece. O B vale 2. Por quê? Porque é o coeficiente do x e o C, o termo sem x, vale 1. O A, o B e o C estão aqui, nem o B nem o C são iguais a 0. Se nenhum deles aí é 0, significa que a equação é completa, ok? Aqui nós temos que fazer o ajuste, né? O ajuste é esse 2x positivo vem para cá negativo, esse 1 positivo vem para cá negativo, e aí a gente consegue escrever o ABC, nem o B nem o C valem 0, então aqui a equação é completa. E para finalizar aí, né? Olha só, também faço o ajuste, pego esse 6x positivo, trago para cá negativo, coloco o ABC, nem o B nem o C são iguais a 0, então eu tenho uma equação completa. Beleza? Com isso nós encerramos a aula de hoje, né? E a gente viu como resolver, retomamos aí como resolver uma equação do primeiro grau e conhecemos a do segundo grau. Conto com vocês na próxima aula. Tchau e até a próxima.